Diga assim: a fé pode ser vista. Calma que eu vou te dar um texto no final que você vai falar verdadeiramente a fé pode ser vista. Hebreus 11:24. Olha o que vai dizer. Pela fé, Moisés, sendo já o quê? Grande, adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Você tem noção do que está sendo relatado? Você tem noção do que está sendo anunciado aqui? Pela fé, Moisés, sendo já grande, ou seja, consciente, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou toda a mordomia, toda a honra, toda a riqueza. Ele recusou todo status. Ele recusou tudo de bom que um homem poderia viver naquela geração. Por que ele recusou? Põe no próximo, 24, 25. Escolhendo antes ser o quê? Ele deixou o trono, deixou a honra, ouro, riquezas, bens, mordomias, e ele escolheu ser maltratado com o povo de quem? De Deus. O que Moisés apresentou para Deus ali? O que ele apresentou? Por que nós iniciamos o texto lendo assim, ó? Já sendo grande. Ou seja, ele era o pai das suas decisões. Ele poderia tomar as atitudes, ele não era conduzido, não era uma criança mais. Ele chegou lá como uma criança, né? Moisés, lançado às águas. Ele chegou lá como uma criança, mas já sendo grande, ele tomou decisões. E as decisões dele chamou a atenção de quem? De Deus. Ele deixou, não quero trono, não quero honra, não quero poder, não quero a glória, não quero ouro, prata, não quero nada. Olha o que a Bíblia está dizendo, escolhendo antes ser maltratado. Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do quê? Pecado. Então quer dizer que a alegria, o pecado é por a Bíblia está dizendo, o pecado é por um pouco de tempo, o pecado é momentâneo. A alegria do pecado, o gozo é momentâneo. O que Moisés, a Bíblia relata? Ele ficou semelhante a quem? A Jesus. Ele estava anunciando Jesus. Por que, apóstolo? Jesus desceu do seu trono, sim ou não? Se despiu de toda a sua honra, de toda a sua glória, para vir morrer por quem? Por nós. Para vir sofrer sem nada dever, por amor à minha e à tua vida. Então, Moisés já estava anunciando a vinda de quem? De Cristo. Moisés já estava predizendo, anunciando o retorno de Cristo. Olha só, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do quê? Do pecado. O pecado é prazeroso, sim ou não? Não vem falar que não é. Porque se o pecado fosse cada vez que pecasse, arrancasse um membro, um pedaço, um dedo, eu queria saber se alguém queria pecar. Não, é prazeroso. Só que o gozo é momentâneo. O que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo, com você, está falando? O que ele quer nos ensinar? Olha o que Moisés fez. Bem mais ainda. Depois, além dele sofrer, ele virou fugitivo. Todo mundo conhece a história, né? Olha o que a Bíblia vai dizer no próximo, no 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros da onde? Do Egito. Porque tinha em vista a ele sabia que haveria uma Quem crê que existe uma recompensa de tudo que você está vivendo? Quem crê que tudo que você está vivendo por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho, existe uma recompensa? Quem crê? Presta bem atenção. Quando você está sofrendo, meu Deus, quantas vezes, eu vou falar de mim, gosto de falar de mim, quantas vezes eu tive oportunidade de tomar decisões financeiras para mudar um momento que eu estava vivendo. Aí eu ia para o monte, chorava, já falei isso aqui diversas vezes. Eu ia para o monte para ver se eu recebia uma direção, uma estratégia no financeiro. E quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer uma ligação e mudar minha história naquela hora. Já o que eu não ia pedir favor, eu ia cobrar.
E o dinheiro já estava liberado. E o Senhor falou assim para mim, nítido, essa aí foi a vez que me marcou. Se você colocar a tua mão, eu tiro a minha. Então, quer dizer, aquela humilhação, naquele momento, Deus estava me moldando de dentro para fora. Deus estava me tirando de dentro de mim tudo aquilo que impedia eu ter intimidade. E eu vou falar assim pelo Espírito agora, mais forte ainda que ele está falando para mim. Ele estava me ensinando a depender dele. Quem está entendendo? Ele estava me ensinando a confiar, crer na palavra dele. Então, tem muitas vezes que entramos na zona de conforto. Não, tá tudo dando certo lá, sabe, aquela reserva. Aí fala, não, tenho fé. Não, tudo bem. É fácil falar que tem fé. Quero ver no dia da prova, você não negar. É o que você está fazendo hoje, é o que você está fazendo agora. Você crê que debaixo dessa garoa, debaixo do dia de hoje, você estando aqui, você crê que haverá recompensa? Quem crê nisso? Tem recompensa, você não está entendendo? Tem recompensa. Deus não deve nada a ninguém. Aprenda algo. O fato de você estar aqui para glorificar o nome do Senhor, já tem bênçãos liberadas para a tua vida. Quem tá... Eu estou dizendo pelo Espírito, eu sei pelo Espírito que Deus está mandando te dizer. Já tem bênçãos liberadas que vai te surpreender. O nosso Deus ainda é um Deus de surpresa, quem está entendendo? Ele vai te surpreender. Mas tudo que Deus quer é que eu e você permaneça declarando a palavra e na fé. Permaneça apresentando a fé a ele. Moisés, sem pensar em nada, já sendo adulto, diz a Bíblia. Ele falou, não, prefiro sofrer com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu, ele ouve. Aí o Senhor está dizendo assim, a vida é feita de escolhas. Só que todas as escolhas haverá com você. Só que as escolhas de Deus, as consequências são maravilhosas. Quem está entendendo? Veja bem, primeiro, deixa eu te falar, não tem exaltação se não passar pela humilhação. Quer ser mulher de Deus, homem de Deus? Você vai passar o seu deserto. Aqueles que não aguentam num processo, aqueles que fogem do deserto, ele nunca vai provar, desfrutar do poder, das maravilhas que está oculta aqui, ó, na Bíblia. Do Espírito Santo que ele está aqui, invisível, mas real. Quem está entendendo? Aquele que não se lança para ser lapidado, para nascer de novo, como que ele vai desfrutar? Ele vem com a mente velha, ele nascido, gerado em trevas. Um novo nascimento, desceu as águas. Ou seja, uma nova a nova criatura ela deve andar pelo Espírito. E qual é a dificuldade? Não, mas isso aqui eu sei, isso aqui eu conheço. Aí o Espírito Santo se entristece. Não, você sabe, então vai. Aí o meu eu e o teu eu atrapalha a direção e as revelações do Espírito. Diga assim, dependência. A dependência minha e tua, a nossa dependência em Cristo gera fruto. Gera fruto. E os frutos são espirituais. Intimidade. Sabe você pisar num lugar e falar assim, eu não sei o que vai acontecer. Mas aonde eu chego, pelo Espírito, algo sempre é com. Você tem que profetizar, você tem que declarar. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Quem crê nisso? O Espírito Santo de Deus habita em você. Quem crê nisso? Fé. Quando você apresenta a sua fé a Deus, você está preparado para mudar, para viver coisas novas. Quando apresentamos a nossa fé, ainda hoje, resolvendo algumas coisas, eu falei, Senhor, a igreja A, B, C, de manhã, eu e o Espírito Santo. Aí eu falei, ele falou assim, não pega a caneta, não faz cálculo. Se você pegar a caneta e fazer cálculo, você não está usando a sua fé. Aí eu falei, Senhor, eu entendi. Ele falou, é pela fé, filha. Continua pela fé. O que tem faltando? Eu falei, nada. Ele falou, então continua pela fé. Falou, Senhor, mas a gente quer fazer mais. Ele falou, cada coisa no seu tempo. Deixa eu te ensinar. Deixa eu conduzir. Quando é agora de tarde, eu recebo uma revelação de uma irmã, ela me liga. Posso? Acabou de ganhar neném, né? Faz um tempo. Ela, não estou conseguindo ir constante, mas eu tive um sonho essa noite, eu estou alegre que Deus me voltou a trazer as revelações dos sonhos. E de novo eu sonhei com o Senhor. Eu vi uma chave nova chegando na mão do Senhor e o Senhor muito alegre. Aí eu falei, o Senhor é demais, hein? O Senhor fez a Fernanda me ligar, né? Porque de manhã eu estava ali querendo, né?
seu jeito, né, quer administrar, né? Senhor, eu posso fazer conta, tem isso, tem aquilo. E ele falou, não faço. Tipo, eu embolei o papel, joguei fora e fui orar de novo. Ele falou, falta o quê? Eu falei, não, tá pago. Ele falou, então, continua andando pela fé. E eu fui indagar o Senhor, porque nós na terra queremos ver resultado e nem sempre os resultados vêm segundo o que nós queremos. Mas aonde Deus está, algo sempre acontece. Quem está entendendo? É isso que eu e você. E aí, à tardezinha, agora de tarde, ela me manda uma mensagem. E aí o Espírito Santo, na hora, me visitou e falou assim, viu? E ela se sentindo fraca. Faz uns dias que eu não vou, fui na Santa Ceia, mas estou voltando novamente. O Espírito Santo fala conosco através da palavra. O que ele fala? Continua crendo. O que eu aprendo com Deus? Quando nós estamos atravessando alguma situação e nós não abandonamos a palavra, não abandonamos o Espírito Santo, não deixamos de orar, não deixamos de estar no culto, não deixamos de jejuar, deixa eu te falar. Se prepara que tem coisa boa, grande chegando, coisa boa chegando. Quem está entendendo? Porque Deus vai mover as águas da onde a gente menos imagina. Ele vai fazer da onde menos esperamos. Eu vivo isso. Mas por quê? Porque nós continuamos apresentando a nossa fé. É a sua fé que chama a atenção de Deus. É a sua fé. Sabe algo individual, você e Cristo? Sabe você e Deus no seu particular? É isso que agrada a Deus. Quando você não troca, não negocia. Quando você, em vez de murmurar, você agradece. A Bíblia diz em tudo dei graça. Tudo dei graça. Tendo por maiores riquezas, olha lá, o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele sabia que a obediência, aquele sacrifício, haveria uma recompensa.